Olá, prezado telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência. Peço a você que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link desta produção para suas redes sociais. Sou muito grato. Nós estamos falando sobre os nãos de Deus, coisas que Deus diz para não fazermos. E hoje eu quero falar sobre algo muito precioso, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo de número 6, no verso 12, mas eu vou ler a partir do verso 11 para dar entendimento ao verso 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Não vos torneis indolentes. O que é ser indolente? Indolente é ser preguiçoso, é ser vagaroso, é ser alguém desmotivado, alguém que já não tem mais a mesma alegria, a mesma vitalidade, a mesma determinação para fazer as coisas do Senhor. É mais ou menos assim, o primeiro amor. Quando a gente se converte a Cristo, parece que nós só queremos servir a Deus. Nós só queremos estar no culto com os irmãos. Nós só queremos cantar os hinos de louvor a Deus. Nós só queremos trabalhar. Eu me lembro muito bem do meu tempo em que eu estava no primeiro amor. Nada era ruim para mim. Sempre era tempo bom para Deus. E eu não media esforços para dar ao meu Deus toda a minha vitalidade, toda a minha vida, e eu queria participar de tudo, porque o meu propósito, primeiro, era agradar a Deus, e segundo, alcançar o coração das pessoas que ainda não tinham Cristo como Salvador. Aí nós vamos vivendo a vida cristã e vamos descobrindo que o povo de Deus não é tão santo assim. Aquilo que reluzia não era tão ouro assim. Nós começamos a ver os problemas que existem nas congregações. Quando eu me converti, para mim, eram todas pessoas que só faltavam asas, de tão angelicais que eram. Mas dentro de uns 8, 10 meses, eu descobri que aquilo não era verdade e que eu estava no meio de seres humanos. Não há ser humano perfeito. Não há ser humano que não tenha erros ou que não peque. E igualmente acontecia na igreja. Aquelas pessoas que louvavam a Deus, aquelas pessoas que serviam a Deus, aquelas pessoas que cantavam, que pregavam, que lecionavam, que faziam muita coisa, tinham também os seus percalços, tinham também os seus defeitos. E aquilo começou a me desmotivar, porque eu queria fazer tanto para Deus, eu queria dar tal o meu melhor para Deus, que então eu comecei a pensar, para quê? Se tanta gente não faz, e estão aqui há muito mais tempo do que eu. Então comecei a sentir no meu coração uma indolência. Eu comecei a sentir uma fraqueza, comecei a sentir uma preguiça. E como é que eu fui despertado para não ficar naquela situação, naquele marasmo? Eu percebi que o meu primeiro amor havia terminado e agora eu estava sem graça. Então eu falei com o meu pastor, pastor, por que eu era tão animado, eu tinha tanta vontade de servir a Deus, eu colocava Deus em primeiro lugar da minha vida, não havia tempo ruim para servir ao Senhor e agora qualquer desculpa é suficiente para mim. Ele disse, Wagner, você antes era uma flor em botão, estava jovem, estava exalando o perfume da flor,
estava embelezando um jardim, mas a fase da flor passa e você agora é semente. Então, se você é uma semente, a semente precisa ser plantada e para que a semente possa produzir, ela tem que morrer. Então, você tem que morrer a sua vontade de desistir, matar a sua vontade de renunciar, matar o seu desejo de ficar em preguiça espiritual e começar a servir a Deus, sabendo que a vida cristã tem cruz. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E eu então compreendi que é natural, em determinados momentos da nossa vida, que nós tenhamos uma certa fraqueza, um certo marasmo, uma certa falta de vontade. E o que nós devemos fazer com esta nossa falta de vontade? Crucificá-la. Porque assim como um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, ele muitas vezes no meio do trabalho está cansado. E ele não tem o direito de parar o seu trabalho e dizer: hoje eu cansei e volto amanhã. O seu patrão vai demiti-lo, porque ele combinou com o seu patrão um número de horas e uma determinada produção e deve apresentá-la para poder receber o seu salário. Nós também, quando recebemos Jesus como Salvador, se recebemos da forma certa, fomos apresentados a um evangelho que tem cruz, a um evangelho que tem renúncia, a um evangelho que tem sofrimento. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Então, não são surpresas para nós. Os cristãos do passado tiveram que atravessar provações intensas e imensas. Foram tirados de suas casas, levaram os seus bens, levaram os seus familiares para as arenas para matá-los e posteriormente os matavam também. O custo era altíssimo, não havia tempo para indolência. Ou você era ou você não era. No nosso mundo moderno, os cristãos voltam a ter severa perseguição. Nos países comunistas, o cristianismo está sendo destruído, quer dizer, pensam que o destroem, mas quanto mais matam cristãos, mais cristãos aparecerão, porque estão semeando na terra o sangue dos mártires e fazendo com que outros abracem a verdadeira fé cristã. Mas cristãos na Coreia do Norte e em países comunistas estão sendo levados para os campos de concentração, para as minas de pedras, para sofrerem, com o nome de reeducação. Não, não é reeducação. O nosso país já está sofrendo severa perseguição, porque basta que sejamos pais cristãos para que o Estado já esteja a nos perseguir com a nossa estrutura familiar baseada na palavra de Deus. Basta que sejamos crentes para que não tenhamos as mesmas oportunidades que os não crentes têm. Mas isto não deve esmorecer a nossa fé. Eu no ministério muitas vezes a dirigir igrejas, procurando levar o rebanho do Senhor para um determinado patamar de trabalho, de serviço, de entusiasmo. Muitas vezes vi arrefecer o meu próprio entusiasmo quando os irmãos não correspondiam àquilo que era transmitido. Mas a palavra de Deus vem me exortar e me admoestar para que eu não seja indolente, não seja preguiçoso, não seja desanimado. Diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Há pessoas que me inspiram. Mamãe Arlete, lá de Portugal, é viva e me inspira. A sua fé me inspira. Pastor Timofei já está com Jesus, a sua vida me inspira. A minha mãezinha querida de saudosa memória me inspira na sua fé. O meu pai, Antônio Paulino, também com Jesus já há muitos anos, me inspira. Tantos outros heróis da fé, ministros do Evangelho, crentes sinceros, a irmã Conceição, lá da igreja de Sumarezinho, há tantas décadas já com Jesus, a vida dela me inspira.
Talvez, meu querido telespectador, eu lhe conheça pessoalmente e a sua vida cristã tenha me inspirado também. E eu louvo a Deus pela sua vida, se você é uma daquelas pessoas que não é indolente. Eu não quero ser indolente. Quando o desânimo vem sobre a minha vida, eu lavo o rosto, clamo a Deus e falo: Senhor, não estou servindo aos homens, estou servindo a Ti. E o Senhor não deve ser punido pelos erros dos homens. Não é porque os homens não estão correspondendo que eu vou parar de evangelizar, que eu vou parar de pregar, que eu vou parar de servir. Eu devo servir ao meu Senhor, que deu a sua vida por mim. Assim, eu não correrei o risco de ser mais um indolente no meio da multidão dos que se dizem cristãos, mas de cristãos têm às vezes só o nome. Não sejais indolentes. Oremos ao Senhor. Pai Santo, se a indolência vem no nosso coração tentar nos esmorecer, nos fazer preguiçosos na fé, fazer-nos, ó Deus querido, vagarosos no praticar a palavra, que o Senhor tire isto de nós e nos ajude novamente a ter o mesmo entusiasmo que tínhamos quando novos convertidos. Que as decepções do mundo não afetem o nosso serviço ao Senhor. Que nos inspiremos naqueles que são modelos de fé para o nosso coração e que isto nos anime e nos entusiasme para servirmos melhor ao Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Agradeço a sua audiência e peço a você considerar ser um dos mantenedores de nosso canal. Se assim o fizer em oração e voluntariamente, aqui está o Pix através do qual você pode ajudar a manter este canal, com pouco ou com muito, no amor de Cristo, para a glória de Deus. Eu já te agradeço. Veja as outras sugestões de vídeos que estão aqui e até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!